Sobre esses últimos dias de campanha pela presidência da República e o impacto de casos recentes, como o de Roberto Jefferson e também da falha nas inserções de propagandas em rádios, a gente conversa agora com o sociólogo Lucas Azambuja, professor do IBMEC de Belo Horizonte. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Agora, professor, eu quero saber qual é o potencial que esses casos recentes, né? Estamos há 4 dias das eleições, muito menos de uma semana. Eu citei na abertura o caso Roberto Jefferson, que reagiu à prisão com tiros de fuzil e também granadas. Esse caso que repercutiu muito hoje, que vai continuar muito provavelmente nos próximos dias, que envolve as suspeitas de cortes nas inserções do presidente Jair Bolsonaro na propaganda eleitoral. Qual que é o potencial de casos como esse impactarem nas campanhas e nas eleições no próximo domingo? Eu acho que o caso do Roberto Jefferson ele já foi ofuscado, né, pelo episódio recente aí da questão das inserções de rádio e a última decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, acho que essa reta final vai estar concentrada no desdobramento desse fato, né, nas reações que os atores vão ter, o presidente Bolsonaro de um lado e o ministro de outro, e Roberto Jefferson vai ser um pouco esquecido, ofuscado, na medida em que já quando ocorreu isso e no dia seguinte o impacto, a partir do que se sabe um pouco de sondagens eleitorais, não foi significativo dentro do eleitorado e do movimento que já havia sido posto em movimento de articulações, de apoios políticos. Inclusive, Roberto Jefferson já era uma figura um pouco afastada, né, desse cenário eleitoral. Pois é, professor, nesses últimos dias de campanha, a gente tem observado uma intensificação das visitas dos candidatos em cidades dos estados, das regiões Nordeste e também Sudeste. Me parece que essas duas regiões são estratégicas e a gente sempre lembra que o estado de Minas Gerais, o senhor também pode até explicar por qual razão ele é considerado muito estratégico. Então, os dois candidatos têm feito visitas regulares às cidades de Minas Gerais. Agora, além disso, muitas participações dos candidatos em programas, mas sobretudo esses programas de internet, os podcasts, né? Qual é o potencial de incutir na cabeça do indeciso uma ideia diferente daquela que tradicionalmente é debatida em um debate na televisão? E além disso, queria a sua avaliação para o último debate que será realizado na TV Globo. Inclusive, a gente tem a informação de que os candidatos estão se preparando para esse embate que vai acontecer no final desta semana. Queria a sua análise, professor. Com relação a essa movimentação no estado de Minas, né, está havendo uma articulação muito forte por parte do candidato Bolsonaro, com prefeitos, toda uma rede de apoios bastante extensiva, enquanto a candidatura Lula não mostrou um crescimento nesse sentido de mobilização desse trabalho de corpo a corpo, né, de regiões eleitorais específicas, recebimento, né, de apoios de lideranças políticas locais. Né? Ao mesmo tempo, a estratégia do PT tem sido acusar, né, o Bolsonaro de diversas intenções negativas para caso ele seja reeleito. Então, a estratégia do PT tem apelado um pouco mais para a mídia, para as redes sociais, né? E os podcasts acabam sendo programas que têm públicos específicos, né? E permitem a esses candidatos serem vistos por pessoas que normalmente, através da propaganda eleitoral e das formas mais tradicionais de comunicação eleitoral, não conseguem. Até porque o formato, uma conversa informal, mais prolongada, né, permite um outro tipo de percepção. Com relação ao debate, o que se espera é que seja bastante agressivo por parte dos dois candidatos, uma vez que o Lula não compareceu nos últimos debates, né? E vai ser dominado por essa troca de acusações, né? De ambos os lados. A gente vai ver muito pouco, né,
discussão sobre agendas e muito mais cada candidato pressionando o outro em torno de questionamentos, acusações, e tende a ser um debate bastante acirrado. Professor, eu vou convidar os nossos comentaristas para essa conversa também. Sua pergunta, Miguel Daúde. Professor, boa noite. Existem as pesquisas feitas pelos partidos que estão mostrando exatamente a necessidade dos candidatos em algumas regiões. A volta do presidente Bolsonaro em Minas Gerais, o senhor tem alguma informação? Por que a insistência de tentar Minas? Minas tem esse componente, né, de fiel da balança nas últimas eleições, porque realmente é um eleitorado que ele é fluido, né, nos seus posicionamentos e tende a ter movimentações que basicamente acabam, né, decidindo eleições acirradas. Então, essa insistência de assegurar, né, a presença, a imagem do Bolsonaro, especialmente ligada ao governador Zema, se faz do fato de conseguir virar o colégio eleitoral de Minas, né, e garantir aqueles votos que talvez vão fazer a diferença para uma possível virada por parte dele, né? Então, é um colégio eleitoral que ele não tem exatamente uma identificação política, ideológica, mas sim uma impressão, né, em torno de pontos regionais muito grandes. Então, esse trabalho, né, de aparecer junto a lideranças locais acaba decidindo muito dos votos por aqui, né, pelo estado de Minas Gerais. Então, eu imagino que o investimento está nesse sentido de assegurar uma margem mais confortável de virada de votos em Minas, né, e encurtar as diferenças nos estados do Norte e do Nordeste. Seguimos agora com a pergunta de Alfredo Scaff. Boa noite, professor. O presidente Bolsonaro tem uma situação peculiar muito positiva que a gente não viu nas outras eleições. Ele tem praticamente o sul do país fechado, os 3 maiores colégios eleitorais do Sudeste, o Centro-Oeste praticamente fechado com ele e alguns estados do Norte também. O senhor entende que a virada em Minas Gerais, se eventualmente acontecer, e uma diminuição de 1 ou 2 pontos, quem sabe 3 pontos percentuais no Nordeste, garantiria a vitória do presidente Bolsonaro? E como é que o senhor vê ele agindo nesse segundo turno na região Nordeste, onde ele foi derrotado no primeiro turno? Essa é uma eleição bastante atípica, né? A gente não tem muitos modelos a comparar em relação às situações anteriores, né? Não só pela configuração eleitoral, como por esse acirramento, né, ideológico, questionamentos de regras do processo eleitoral. O que permanece regular é esse fator estratégico de Minas Gerais, né, do colégio, dos votos em Minas serem decisivos para uma virada, né? Encurtando a distância no Nordeste, né, ampliando a vantagem no Norte, eu acho que pode haver uma virada nesse sentido, uma vitória apertada aí em favor de Bolsonaro. Professor, eu peço licença e, inclusive, para o senhor continuar com a gente, porque tem notícia de última hora, o representante da OEA está em Brasília e fala neste momento. Vamos acompanhar. Distintos depoimentos dos partidos políticos e intercambiarmos essas visões com a autoridade eleitoral do Brasil. Eu agradeço muito vocês. Nós vamos fazer uma comunicação, como no primeiro turno, um informe preliminar, mas nós vamos estar aqui sempre presentes e na oportunidade que considerarmos importante, vamos estar em comunicação direta com todos vocês
apontando a máxima transparência e a nossa tarefa aqui é bem delicada. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Boas noches, permisso. Obrigado. Professor do IBMEC de Belo Horizonte, continua conosco o sociólogo Lucas Azambuja. A gente conseguiu pegar só o finalzinho desse pronunciamento do representante da Organização dos Estados Americanos. Professor, quer concluir a resposta anterior ou podemos seguir com a entrevista? Só um ponto que é a peculiaridade do eleitorado do Nordeste, né, que é também muito ligado a essas lideranças locais e regionais. Então, na medida em que o Bolsonaro tem ampliado esse apoio, né, em alguns estados, como Pernambuco, Bahia, isso também pode servir para o encurtamento e até mesmo uma mudança de comportamento eleitoral no Nordeste. Agora, professor, há uma busca de ambos os candidatos de Lula e Bolsonaro para conquistar o voto do eleitor que está indeciso nesse segundo turno e aquele também que não votou no primeiro turno. O índice de abstenção foi alto, mais de 30 milhões de brasileiros não votaram. E, historicamente, o senhor me corrija se eu estiver enganada, a abstenção no segundo turno costuma ser maior, né? Será que eles vão conseguir atrair esse eleitor, seja para um lado, seja para outro? Fenômenos políticos, eles não têm uma certa regularidade, né? As circunstâncias específicas de cada caso, às vezes, revertem, né, observações do passado. Houve essa abstenção grande aí no primeiro turno, né? A gente não sabe exatamente se essa abstenção foi aquela abstenção normal ou as dificuldades de votação que ocorreram durante o primeiro turno, demora nas filas em alguns colégios eleitorais, né? Podem ter contribuído para isso. Agora, eu acho que esse investimento na polarização, né, e nos eleitores indecisos, ele vai ter um peso maior do que o convencimento das pessoas que não votaram no primeiro turno irem votar no segundo turno, né? E aí a gente entende um pouco a estratégia de campanha dos dois candidatos, né? Normalmente o eleitor indeciso, ele tende a decidir o seu voto naquele que ele considera o menos pior, ou que o assusta menos, né, entre as duas propostas. Então, por isso que a gente tem esse discurso que a gente chama de discurso negativo, né, onde um candidato e o outro tenta mostrar, né, quem é o pior entre eles. Então, nesse sentido, né, a disputa vai se centrar nesse eleitorado que não tem uma identificação muito forte com nenhum dos dois polos, né, e que acaba votando no menos pior, segundo a sua perspectiva. Agora, professor, rapidamente, o senhor não acha que, de certa maneira, esse episódio que envolve as desconfianças em torno das inserções das peças publicitárias de Jair Bolsonaro em algumas rádios do Nordeste do país não pode, de certa maneira, estimular para algumas pessoas a síndrome do justiceiro? Então, diante de uma situação em que ele identifica que uma pessoa está sendo prejudicada, ela se sente na obrigação de ajudar aquela pessoa. Então, aquela pessoa indecisa, que não entendeu bem essa história e acha que pode ter algum tipo de problema, ela deposita o seu voto em Jair Bolsonaro por conta dessa situação. Pode ter, inclusive, um reflexo até positivo, ou o senhor não lê dessa maneira? Sem dúvida pode haver, né, um certo conjunto eleitoral, essa identificação, né, com o injustiçado, ou alguém que está sendo de alguma forma prejudicado, né, ter essa impressão e levar a pessoa a mudar o seu voto ou decidir votar, né, quando no primeiro turno ficou indiferente, né. Ao mesmo tempo, também tem aquilo que é regular nas eleições, o chamado voto útil, né, onde o eleitor diz, bom, para participar, eu vou acabar votando naquele candidato que parece, né, estar melhor colocado ou que tem mais chances de ganhar. Então, mas como essa situação está dominando, né, o cenário aí eleitoral e os próximos dias eu acho que isso não vai ser muito diferente, o efeito dessa identificação, né, com alguém que está sendo prejudicado e se isso for interpretado por eleitor, pode levar algumas pessoas, sim, a votar no Bolsonaro, na medida em que o candidato Lula tem sido beneficiado, né,
caso as informações sejam verdadeiras com relação a essas questões das inserções comerciais. Mas eu acho que é um efeito marginal. O que vai contar muito é essa troca de acusações e talvez, né, possíveis acirramentos dessa tensão entre a candidatura do Bolsonaro com o TSE. Acabamos de ouvir o sociólogo Lucas Azambuja, professor do IBMEC de Belo Horizonte. Professor, obrigada pelas análises desse cenário eleitoral às vésperas das eleições. Boa noite. Boa noite, obrigado.